Convido os senhores vereadores a tomarem assento em suas bancadas. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em suas bancadas. Primeiramente, agradecer à senhora secretária, senhora Eliane Nascimento, suas assessores Janice e Tássia, pela presença na Câmara Municipal. Muito obrigado. Em breve estaremos começando, já adiantando aos senhores vereadores que a secretária, juntamente com as suas assessoras, fará uma apresentação da Secretaria de Fazenda, conforme requerimento número 1138/2019, vereador Marcelo Lessa. Nesse momento, já passo diretamente a palavra à senhora secretária e bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Casa poder demonstrar aos senhores e à população o trabalho que vem sendo desenvolvido nessa lei de fazenda e o resultado do trabalho ao longo desses 2 anos, né? Pedindo, até assim, justificando que na última sessão eu não fui convidada, não recebi nenhuma convocação, por isso eu não estava presente, né? Porque houve vamos dizer, um equívoco na documentação, na comunicação, e que hoje estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. Até peço, qual é a minha pergunta? Vocês querem fazer as perguntas, depois eu demonstro e respondo? Senhora secretária, perdão, como sugestão, eu acharia, particularmente, se houver alguma discordância, a gente entra em acordo, seria interessante que a senhora fizesse a demonstração. Aí, posteriormente a isso, os vereadores, de uma forma objetiva e prática, estaremos sanando algumas dúvidas que, porventura, alguém tiver. Por favor, senhora secretária. Ok. Quando nós encontramos a Fazenda, né, em 2017, apesar de eu não estar como secretária, eu estava como subsecretária, nós identificamos já várias situações que impedem, impossibilitam do trabalho a vir ser desenvolvido. O que nós fazemos hoje? Qual foi o trabalho proposto pela equipe? Trabalho com eficiência e com inteligência fiscal. Lógico, não adianta nem falar dos problemas, eu acho que a casa conhece, em relação à fiscalização, em relação ao equipamento, à máquina como um todo, que ainda hoje existem várias dificuldades, né, para operacionar e cumprir conforme o que ainda nós estamos propondo. Então, o trabalho ele iniciou, como eu falei, com inteligência fiscal. Nós fizemos mudanças em sistemas, criamos procedimentos, né? Aqui na frente, esse é o primeiro, que é o sistema hoje, que ele é integrado de inteligência fiscal. Ele faz o controle dos prestadores e tomadores de serviço, do contribuinte eventual que venha fazer algum tipo de serviço eventual no município. Hoje existe um cadastro e um controle disso. Um sistema de controle e fiscalização bancária, também que foi um decreto, uma obrigação acessória criada ao longo de 2017, implantada no finalzinho de 17 a 18. O sistema de cartórios, né, também como obrigação acessória, e hoje nós fazemos todo o controle nesse sistema de inteligência fiscal. O cadastro de contadores, que já existia, e nós só abrimos a oportunidade de interagir realmente com os contadores, estar atuando um pouco mais nessa atividade, e dos órgãos públicos como um todo, porque tem também serviços tomados hoje cadastrados
que eles são obrigados, por lei, a fazer o recolhimento. Né? Aqui já é atualizado, eu atualizei as informações. Eu tenho 18 mil empresas cadastradas hoje na nota, tá? Estabelecidas no município, contribuintes de ISS, com mais de 8 milhões de notas fiscais emitidas. Esses aí já é um dado real que eu tirei hoje para poder alimentar a apresentação. Não existia nenhum controle do Simples Nacional, das empresas, enfim, não existia controle nem mensal e acompanhamento da arrecadação. Nós fizemos agora uma integração do Simples com a Receita e o Cefisc. Cefisc é um sistema, um módulo de fiscalização do Simples Nacional, que nunca também havia sido feito. Nós treinamos os fiscais para que eles consigam. Conseguimos também equipar com certificados, porque o acesso só era via certificado, não poderia ser feito anteriormente. Eles hoje, todos eles têm, né, certificação para entrar, verificar e fiscalizar a empresa via Cefisc. Isso nunca foi feito no município. Tá? Nós criamos, através dos convênios, que eu vou até seguir, a integração com Estado, Fazenda, via SPED, tá? Para fazer também hoje toda a escrituração e todo o controle, né, em relação às empresas. Nós já temos hoje o convênio ativo sendo implantado, tá? Com migração de informações, inclusive a SDECLANS e a GIA, nós vamos acompanhar ela mensalmente, porque os relatórios eu vou ter acesso já online, full time, visto o convênio que foi assinado. A implantação, né, do regime RedeSim, que foi também inédito, não existia essa integração no município do alvará online, do alvará com agilidade, sem burocracia. Lógico, ainda, como eu esclareço, algumas situações nós temos ainda que corrigir, né, visto o pouco equipamento da máquina física, né? Fiscalização, se todos não sabem, eu tenho hoje, no município de Petrópolis, 300 mil habitantes, com 18 mil empresas só de ISS, fora as empresas, né, do comércio, porque esse cadastro não está aqui na nota, né, com 4 fiscais. Imagina você ter como, com 4 fiscais, conseguir fazer toda uma fiscalização, né, física, né, de diligência, 18 mil empresas. Então, por isso, o trabalho de fazer por inteligência, através de sistemas e vinculação de informações. Pela primeira vez também, dando uma publicidade, fizemos a nota fiscal funcionar em relação aos créditos, incentivando o munícipe a solicitar nota fiscal eletrônica, né? Porque até então, para conseguir os créditos, que é um benefício, um incentivo que já existia, não era feito, a pessoa tinha que solicitar isso manualmente, tinha que abrir processo para conseguir o crédito. Nós colocamos, ficou até no portal lá, durante um período, para ele indicar o seu imóvel, conseguir o seu crédito, e o carnê desse ano já veio com o seu crédito de IPTU, né? Certidão web, estamos implantando já agora em março, a certidão e solicitação via web. O contribuinte vai poder solicitar a certidão via web, emitir via web, lógico, e ainda a certidão física. Os convênios que foram firmados com a Receita, né? Um já existia, que era o de cooperação técnica para intercâmbio de informações econômicos fiscais. Só que ele não era operacionalizado. Estou agora, porque eu tenho que fazer uma licitação com o SERPRO, que é o único, né, ente que pode fazer o fornecimento das informações da Receita. Esse eu ainda não consegui operacionalizar. Mas o da Receita, que é o SPED, esse está agora sendo implantado, dependendo só de certificação do responsável técnico de TI para liberação. Um convênio firmado também com a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado, para eu conseguir também as informações, né, cooperação técnica para intercâmbio de informações econômico-fiscais e prestação mútua de fiscalização. Isso foi feito de outubro para cá, todos os convênios que nós conseguimos já fazer publicação em boletim e agilizar para a gente, mais uma vez, com inteligência, fazer a interrelação com os dados.
Os cartórios, esse aqui é o Arispe, que é de São Paulo, mas ele que é o responsável a nível nacional, então nós firmamos agora um convênio com eles também. Está em implantação, vamos conseguir várias informações que vai ajudar a alavancar a ITBI e assim também atualização como da Receita de informações sobre o cadastro dos nossos contribuintes, atualizar o cadastro dos contribuintes no município. E a Juscerja, que hoje já funciona, mas nós estamos renovando. Fizemos treinamento com contadores, com os grupos internos capacitando nossos funcionários, que não haviam também, que não tinham capacitação ao longo de mais de 15 anos, tá? A minha fiscalização não tinha treinamento, acho que nunca teve treinamento, elas são fiscais de carreira, podem comprovar isso. Hoje, como pediram também esclarecimento em relação às iniciativas, né, da Fazenda para aumento da arrecadação como todo, eu trouxe todo esse apanhado. Temos um grupo de trabalho que faz hoje em loco, né, com carro, com equipe de diligência no local, de fiscalizações de IPTU. No meado de junho e julho, eu consegui da Enel o cadastro georreferenciado para vincular com o meu cadastro de IPTU e fazer o confronto das informações em relação à divergência. Foram encontradas 59 mil inscrições divergentes do nosso cadastro, né? Estamos com uma licitação em andamento, suspensa pelo tribunal, mas essa equipe ela faz o trabalho em loco. Aqui do lado já tem uma notificação que é hoje fornecida e realizada pela Receita, né? Que ela vai no local, ela identifica via mapa aérea, né? Na foto aérea, notifica o contribuinte, dá 30 dias para que ele compareça e ele, não comparecendo, não justificando, ele tem seu imóvel, tem a diligência fiscal e assim lançado. Nós fizemos 2.155 inclusões de IPTU novas, tá? Que deram em torno de 476 alterações. Esse valor já nos aumentou, montante que incluiu, né, foi uma inclusão no que já existia no IPTU, de 11 milhões no IPTU e 1.427.000 na taxa de coleta de lixo. Aqui eu falo do idoso, né, porque existiam processos, nós fizemos o decreto regulamentando a isenção do idoso. Existiam 5.754 processos parados, só conseguimos realmente andar e alavancar com isso ano passado. Então, eu tenho hoje 866 processos deferidos, 159 indeferidos, e tem em torno de 700 já analisados com problemas ainda com pendências de documentação. Tem a foto aqui desse senhor que ele, com 94 anos, né, aguardando desde 2013, recebeu o seu deferimento, por isso que eu botei aqui a foto também na apresentação. Outras, que nós fizemos, né, também, aqui é a demonstração do Alvará Online, que foi criado, como já falei no início, tá? Foi criado, que é uma forma, hoje nós temos também um problema muito grande, que é na entrega dos carnês, de o contribuinte fazer o seu cadastro do endereço de correspondência, e a atualização também, ela foi feita, principalmente na entrega do IPTU. Todos os contribuintes que compareceram com problema de entrega fizeram um recadastramento para que no ano que vem isso não ocorra. Os contribuintes que estão acessando o site, fazendo a inscrição, eles já fazendo esse prévio cadastro, no ano que vem a ideia é que o carnê já seja entregue via e-mail, tá? Também para facilitar, né, o controle disso. Aqui a quantidade de diplomas que foram solicitados no ano, 17 e 18, né, e que foram emitidos, 2014 e 2017, 1945 e 2018, que foram emitidos, mas solicitados já foram mais de 2.500 e atualizando a valor de hoje, mais de 3.000 solicitações. MEI, 973 em 2017 e 809 em 2018.
Essa planilha, ela é meio que um gerencial. Eu vou abrir, ao longo que eu for passando os slides, eu vou demonstrar que ela fala sobre o ISS, que foi o que me foi solicitado. Eu incluí aqui o ICM e o ITBI, tá? E o IPTU, que são os principais e o que hoje movimenta realmente o município. Ainda o IPTU tem uma capacidade contributiva muito grande, já visto no início que foi falado em relação até aos cadastros da ampla divergência que existe. Tá? Então, nós tivemos aqui uma receita, eu comparei 2016, 17 e 2018, essa receita aí de 910 mil é a receita total, tá? Do município, milhões, desculpa. E aí 2017, 944 e 2018, 1.106. E embaixo tem IPTU, 2016, 85 milhões, 2017, 96 milhões, e 2018, 100 milhões 739. De ISS, 77 milhões em 2016, 75 milhões em 2017, houve uma queda. E em 2018, recuperamos para 86 milhões o ISS. O ITBI, ele também teve um aumento substancial em 2017 e agora teve uma queda, mas também isso interfere muito em relação à especulação e à parte imobiliária que movimenta o ITBI. Mas com o convênio, com o cartório, com o convênio, que as regulamentações que nós estamos fazendo, isso é uma coisa também que nós vamos começar a controlar. ICM, 150 milhões em 2016, 190 milhões em 2017, 254 milhões em 2018. Aqui é a evolução da receita arrecadada versus exercício. Comprova que em 2016 o aumento foi de 2%, 2017 3,8%, 2018 o aumento da nossa receita foi 17%. Então, não existe queda em arrecadação, existe aumento gradativo em arrecadação. Aqui são os maiores, né, os maiores, é o ranking hoje do que tem por tipo da arrecadação do município. Então, a primeira é o ICMS, que hoje é a nossa maior arrecadação. A segunda são as transferências do SUS, a terceira é o Fundeb, tá? O quarto está como ISS, porque o IPTU, ele somado do lixo, né? Porque o imposto, ele cobrado, o imposto do IPTU, somando a taxa de coleta domiciliar, vai a 100 milhões, mas demonstrando separadamente, a ele fica atrás do ISS. O que isso realmente, com o trabalho que tem que ser realizado, nós estamos fazendo com o georreferenciamento, com o recadastramento, lógico que o IPTU ele vai aumentar um pouco mais. Poderia repetir? O IPTU fica atrás do ISS? Não, ele ficou atrás dessa planilha porque aí ele está separado da coleta de lixo. A coleta de lixo ele vem um pouco mais depois, porque o lixo, ele separado na hora de demonstrar a arrecadação e contabilmente, ele não é feito somado ao imposto, mas o carnê é emitido com o imposto. Então, para fazer a apuração de evolução do IPTU, nós fazemos somando. Para fazer o levantamento em relação a cada tributo, aí nós fazemos separado, que é contabilizado dessa forma. Tá? Então, aqui o IPTU fica atrás do imposto, mas o lixo ele é também ali, depois ele aparece que é em torno de 25 milhões, 22 milhões, desculpa. Aí aqui, eu falo só do aumento 17 e 18, que foi de IPTU 6,45, ISS 13,99, tem a CIP, que é a contribuição, tivemos um aumento de 16 milhões, o ICMS 33%, o FPM 9%, taxas 46%. As taxas é bom informar porque antes não existia nenhum tipo de controle em relação às taxas de vigilância e outras que são inerentes à atividade fazendária. Então, nós fizemos, com a mudança de sistema e com a atuação da fiscalização, a emissão e fiscalização de todas as empresas, inclusive de vários autônomos, né, que não contribuíam ao longo dos últimos 5 anos. Aqui são os projetos que nós temos, lógico, o primeiro que é
aqui embaixo com os mapas, que é o georreferenciamento, depende ainda, como eu falei, da licitação suspensa pelo tribunal. Para isso, construir futuramente um cadastro técnico multifinalitário, que é uma ferramenta de gestão pública e política que pode fazer com que a gente tenha o gerenciamento a nível de município, né? A revisão do Código Tributário, tá? A revisão do Código Tributário ela é muito importante para o município, vai fazer com que alavanque, porque a legislação ela é muito antiga. Ela, na verdade, ela foi consolidada em 2002, mas existem várias outras leis que nós precisamos realmente rever, fazer a consolidação hoje coerente com a nossa legislação a nível federal, né, e, lógico, também estadual, e atualizar nosso código. Como é uma coisa um pouco mais complexa, depende também de tramitação, de conselho, de decisão. Nós estamos fazendo esse trabalho, mas ainda não vai ser esse ano, não tenho como realmente, porque é muita coisa para ser revista, muita coisa para ser regularizado. O CEPOM é um cadastro de prestadores de serviços de outros municípios, também é um sistema com uma ideia para poder instalar, e aí todo mundo fica obrigado a fazer esse cadastro. Isso faz com que também a gente tenha um maior controle e o ISS aumente. O IPTU, nós estamos agora revendo toda a legislação, até para dar um benefício, tanto para o IPTU, para quem está adimplente, fazer uma campanha de divulgação e ajuda com as pessoas para que elas, quem estiver adimplente vai ter sorteios ou créditos e premiação, enfim, assim como nota fiscal eletrônica também, tá? E, lógico, o BI, que é o sonho também da gestão hoje, que pensa em tecnologia, que pensa em responsabilidade, fazer uma gestão eficiente, que a gente possa ter no mesmo dia, online, full time, minhas informações, desde a receita e despesa, porque hoje eu ainda não consigo realmente fazer uma consolidação via o legado que nós encontramos de vários sistemas e de várias bases que não se falavam, tá? E eu finalizo e abro as questões e perguntas pontuais que possam ser realizadas. Presente. Pela ordem. Boa tarde, secretária. Boa tarde, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Marcelo Lessa. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretária. Plenária, canal 98. Secretária, a mídia divulgou informações que a rede hoteleira teve aproximadamente 100% de ocupação no período do Natal Imperial. Pergunto à senhora, quais ações fiscalizatórias a Secretaria de Fazenda realizou no setor hoteleiro? Hoje, como eu falei, o legado que foi encontrado não existia nem tipo de... O sistema ele não fazia nem a verificação de arrecadação e nem de controle, seja do Simples Nacional, que hoje, né, a rede hoteleira, ela toda está no Simples Nacional. A maioria delas, visto o faturamento dela anual. Com o controle que nós fazemos hoje via sistema, né, até, lógico, pontuando que foi lançado pela mídia, nós fizemos todo o levantamento, tá? Encontramos, sim, divergências em relação ao cadastro que tinha na prefeitura com o cadastro de empresas que emitiam nota. Então, existem ainda muitas empresas hoje no município que não emitem nota. Tá? Não estão dentro do sistema de nota fiscal eletrônica. Isso não ocorreu em 2 anos, ocorreu ao longo dos anos, e visto a liberação dos seus alvarás, e conforme foram liberando, não foram... porque já existe uma lei no município que obriga ao contribuinte de ISS a só utilizar um sistema, que é a de nota fiscal eletrônica. Então, esse sistema, né, ele apura ao longo desses anos. E é automático, pelo menos é automático desde a entrada da atual gestão, entrou com alvará, pediu
né, nós obrigamos a ter a inscrição na nota. Isso não foi feito ao longo dos anos. Então, eu encontrei em torno de mais de 100 hotéis que não possuem, né, não estão cadastrados na nota. Fizemos o levantamento fora do que já existiam. O grupo de fiscalização já começou a fazer diligência em todas elas. Muitas nós temos dificuldade justamente porque o cadastro do sistema antigo não está totalmente completo, inclusive com falta de informações de CNPJs, mas com o endereço nós estamos pontuando. Como eu falei, nós temos 4 fiscais, além das atividades que não é só o ISS, nós temos outras atividades e outros impostos também a fiscalizar e a cobrar, mas nós iniciamos, sim, um trabalho para focar na rede hoteleira. Lembrando que a rede hoteleira, quando se fala em final de ano e Natal, houve a divulgação do 100%, mas a gente tem que levar em consideração, e é um alerta até à população, né? A maioria aqui, vamos dizer, a maioria veio de fora, são turistas, mas de solicitar a nota. Se o contribuinte não solicita, também a empresa não emite, e isso nós não temos como fiscalizar individualmente ou mensalmente em cada uma. Mas com esse trabalho de inteligência já foi feita a verificação e nós estamos sim fiscalizando essas empresas. Não só nesse segmento, assim como todos os outros segmentos necessários para que faça o confronto. Nesse período de 2 anos, houveram reuniões com o ramo hoteleiro? Com a Fazenda, não. A Fazenda tem um controle da quantidade de estabelecimento da rede hoteleira existente em Petrópolis? Foi o que eu respondi já anteriormente. Hoje, a partir da nova gestão, todo o alvará emitido é feito o registro, nós temos o controle e é gerenciado. O nosso passivo, o nosso passado, nós fizemos o levantamento, já foi identificado que existem mais de 100 empresas sem cadastro e que nós estamos fazendo a fiscalização. Tá? Que não foi na nova gestão, são empresas que já estavam aí estabelecidas ao longo dos anos e que não foram fiscalizadas à época. Entendi. Isoladamente, a senhora pode afirmar se a Secretaria de Fazenda tem um controle de quantidade de acomodações e preço de hotéis e pousada de Petrópolis? Não. Esse tipo de informação a Fazenda não tem nem autonomia para gerenciar. O que nós podemos fazer em relação a isso é via nota fiscal emitida, mas eu não posso gerenciar e nem controlar a taxa de cada hotel, o valor, quanto que eles cobram por diária. Isso não é função da Secretaria de Fazenda. Qual a forma predominante de pagamento nesse estabelecimento? É cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou dinheiro? Hoje, nós temos, inclusive, uma mudança na legislação em relação a cartão de crédito, né, que é devido, a utilização dele é devido no local do estabelecimento do tomador. Existe uma liminar questionando a constitucionalidade dessa lei, tá? Inclusive incluindo também para planos de saúde, porque também hoje, conforme a 157 de 2016, ela é devida ao município, né, do tomador, só que nós não podemos cobrar. No fim do ano de 2017, eu fiz um contato com até a CNM, eles já estavam tramitando internamente esse controle e a Receita Federal, junto da SERPRO, desenvolveu um sistema. Nós fizemos o cadastro, tá, das informações da Prefeitura, inclusive colocando uma conta. É feito depósito em relação a cartões de crédito, só que nós não temos controle de quem são ainda as empresas. Como está ainda a liminar, eles não disponibilizam a informação como todo. Em relação à utilização em cada hotel, em cada estabelecimento no município com cartões de crédito,
Nós não temos hoje um sistema que gerencie ou que obrigue, através de alguma obrigação acessória, as empresas de cartões de crédito a fornecer essa informação. É um estudo que nós estamos fazendo, São Paulo já faz isso, alguns outros municípios, só que nós não temos ainda hoje um sistema desenvolvido para acompanhar e conseguir trazer essa massa e fazer todo o filtro. Então, por que não se aplica a cobrança do ISS-fonte sobre os administradoras de cartão de crédito, já que existe uma lei municipal 5.798/2001? O que eu falei, eu não posso cobrar hoje ISS de cartão de crédito, visto uma liminar que está no STF, que depende de uma decisão a nível da União. Secretária, Vossa Excelência sabe qual é o percentual do ISS que é arrecadado no posto de pedágio de Petrópolis? Do pedágio? Do pedágio? Sabe, em valores, em dinheiro... Eu posso levantar isso para os senhores, eu tenho essa informação, mas hoje eu não tenho ela atualizada. Tá bom, obrigado. Eu tenho sim, porque eles fazem a emissão via o meu sistema e fazem o pagamento do meu sistema. Queria saber só de como é que foi em 17 e em 18. Tá, eu posso mandar enviar para casa. Secretária, qual ação foi feita pela Fazenda para a cobrança do ISS dos cartões de crédito e débito, já que existe uma lei complementar 116 de 2003? Eu já falei que é a mesma situação que tem uma liminar tramitando, está no STF, que não depende só da Fazenda. No período do Natal Imperial, não havia vagas na cidade, vagas de estacionamentos, estavam todos superlotados. A secretária poderia me informar se promoveu alguma reunião com os estabelecimentos no ramo de estacionamento no período do Natal Imperial? Em que sentido a Fazenda teria para fazer reuniões com estacionamento, já que todos eles são obrigados também por lei a estarem emitindo nota, estão cadastrados no sistema e é fiscalizado via sistema pela fiscalização? Havia algum controle pela secretaria de entrada e saída de veículos? Esse controle não é feito pela Fazenda, seria feito pela CPTrans. Qual foi a arrecadação de ISS dos estabelecimentos, dois estacionamentos públicos e privados entre 2017 e 2018? E isso relatório de arrecadação por segmento, por favor, me encaminhe, que eu encaminho a casa, demonstrando a vocês o período que for solicitado. Secretária, eu fico aí um pouco preocupado, porque a senhora não tem esses números. Que a senhora e o senhor prefeito aproveitaram mal os fiscais, alocando como diretores, chefe de fiscalização de ITBI. Ou seja, a senhora tem 8 fiscais, 4 deles foi desviado de funções que poderiam estar aí na cidade para estar vendo essa situação do estacionamento e também trabalhando para arrecadar mais para o município. Todos nós, em todos os setores, em todos os departamentos, estamos sim imbuídos de fazer o aumento da arrecadação. A decisão de colocar fiscais de carreira e alguns setores específicos, eu vou esclarecer aqui na casa. Nós temos, lógico, que cumprir uma legislação que é obrigatória, né? A Fazenda ela é praticamente legalista, nós precisamos ser. Tá? E não existia no município um cumprimento real da legislação. Qual foi a primeira atitude da nova gestão? Nós precisamos dar legalidade a todos os lançamentos e atos no município. Então, fiscais de carreira, pessoas comissionadas em cargos de direção, ainda mais no lançamento do imposto de IPTU, no lançamento do imposto do ITBI, e assim como diretoria de fiscalização, precisavam ser, sim, pessoas com poder
de polícia para realizar, visto que os demais funcionários não tinham competência legal para fazer o real lançamento. Então, eu tenho hoje, sim, um fiscal como diretor de Receita, que tem a competência para fazer esse tipo de fiscalização e lançamento, que controla, sim, e faz acompanhamento de toda a arrecadação. Ele, com inteligência, faz toda a rotina e tem mudado as rotinas de trabalho no município. Existe, sim, um fiscal-chefe do TBI, porque nós fomos, inclusive, notificadas via Tribunal de Contas, tá? De todos os lançamentos de TBI lançados a nível dos últimos anos, que não tinha autoridade, as pessoas que fizeram não tinham competência para fazer tal. Então, hoje, sim, é um chefe, é um fiscal, porque ele hoje tem competência, vista a legislação que existe no município. Assim como o diretor de fiscalização, que, por função própria, tem que ser um fiscal de carreira, porque outro não teria competência ou autoridade para tal. Essa é a visão de uma gestão eficiente. Secretária, pode, só um minutinho. Gil, só aqui, só um minutinho, deixa eu só fazer mais um aqui. Secretária, a senhora sabe que o decreto 64 de 2013 regulamentou a nota fiscal eletrônica imperial? Foi a gestão anterior que implantou o sistema? Aí eu pergunto à senhora, para que mudar um sistema que já estava consolidado junto aos contribuintes? Nossa, eu fico até feliz com essa pergunta, porque eu encontrei uma coisa que eu fiquei assim espantada, né? Que foi justamente eu ter o cadastro das empresas do Simples, apesar de eu ter um convênio com a Receita Federal, na qual me fornece todos os dias relatórios dos pagamentos das empresas e todas as entradas e saídas de empresas no município, incluindo ainda a abertura das empresas, né, com o pedido do CNPJ, e não era feito. Eu não tinha histórico de pagamento de nenhuma empresa do Simples Nacional ao longo dos últimos 5 anos. Então, era um sistema falho, no qual realmente precisava ser trocado, e com, mais uma vez, inteligência e uma gestão de controle eficiente. Ajuda. Boa tarde, secretária, boa tarde, técnicos, boa tarde, vereadores, presidente. Eu queria fazer, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer é que a gente sabe que a fiscalização ela tem que ser efetiva. Nós temos só 4 fiscais. Por que não se abre concurso urgente para poder ter um número maior de fiscais? Eu não entendo isso, porque quando a gente tem um número maior de fiscais na rua, a gente aumenta a arrecadação do município. E pelo que eu pude observar, aí, pelo que você passou aqui, o PTU não teve, não tem em relação aos fiscais em si, mas aí, num panorama do que você falou, o IPTU ele não teve um ganho visto assim de atualização. Teve uma perda, o ISS teve uma perda em 2017, e o que arrecadou foi em 2018, que teve o ganho mais um pouco. E o ITBI perdeu. Então, a gente vê que o único ganho substancial foi com o ICMS, que é do Estado. Então, a gente começa a ver que tem que ser melhorada essa estrutura municipal. Então, eu acredito que eu não sei, queria te perguntar, o que vocês estão pensando para poder fazer essa melhoria, né, para poder melhorar o município, e também esse número de fiscais, que eu acho assim que não tem como 4 fiscais fazer, é desumano. É desumano com esses fiscais, eles acabam que eles devem ficar assim, o que eu faço? Porque se perde, e quem perde é o município, a população de Petrópolis, quando você perde a arrecadação. Então, eu queria fazer essa pergunta e queria também, você até falou, que até quando o vereador Marcelo Lessa falou para encaminhar esse pedido, eu queria fazer um pedido para poder a gente fazer uma avaliação das receitas por CNPJ, dos maiores para os menores, mas não precisam ser todos, receita por segmento dos maiores para os menores e a lista dos devedores dos maiores para os menores, 2017, 16, 15, 14, 13 e 12, que eu queria avaliar os 2 anos do governo atual e os 4 anos do governo anterior. Você tem como passar para mim, eu fazer esse pedido? Como eu já falei, visto a massa ser muito grande, são 18 mil empresas, vocês sabem que o relatório eu posso gerar, sim. Mas isso
imagina o tamanho do arquivo ao longo, né, desses anos todos, para eu gerar por segmento a informação. Ainda mais que são 18 mil empresas. Então, eu teria que gerar 18 mil informações para que vocês conseguissem gerenciar. Se for por segmento, mesmo assim, nós temos quinais infinitos para fazer esse tipo de controle. Por CNPJ, eu acho complicado, porque seriam 18 mil CNPJs. Mas qualquer tipo de informação que precise, posso sim fornecer. Em relação, como eu já falei, ao trabalho, eu acho que foi demonstrado o trabalho de inteligência. Houve aumento, sim, no IPTU de quase 7%, muito além da inflação. Houve aumento de ISS, sim, de 13%, muito além da inflação, né? E do ICM também, muito além da inflação. Todos eles diretamente vinculados ao município. E o ICM também, porque nós fazemos o controle via fiscalização, que é o fiscal que está hoje responsável pela Receita, ele faz acompanhamento anualmente. Quando tem o prazo para poder o contribuinte emitir a DECLAM, nós mandamos um ofício para o Estado, conseguimos a informação e fazemos toda a gerência interna e conferência para controle das GIAs que foram feitas ao longo do ano. Esse ano, com os convênios que nós assinamos, com os sistemas que nós implantamos, a conferência ela é mensal. Então, nós vamos sim conseguir acompanhar mensalmente a gerência também do ICMS. Tá? Em relação ao concurso público, nós estamos sim pensando em fazer o concurso público, tá? Não só para fiscalização, mas a nível de agentes também fazendários para a Secretaria de Fazenda como um todo, porque é uma estrutura já deficitária, com pessoas já quase realmente para se aposentarem e que nós precisamos refazer, assim como a estrutura física, a estrutura também de pessoas e a estrutura de equipamentos. Inteligência, trabalhar com pessoas, equipamentos e capacitação. Essa hoje é a ideia da nova gestão. Entendi, porque não adianta ter a parte tecnológica se você não tem a pessoa capacitada e abrir esse concurso público, que eu acho que é uma secretaria vital para o município. E eu vejo que essa secretaria nunca ela é vista como a principal para a gente poder gerar que o município possa ter até sua independência em muitas coisas, mas a gente não vê funcionando desse jeito. Então, realmente tem que se investir na tecnologia, mas tem que se investir em abrir um concurso para a gente ter mão de obra competente para poder estar ajudando nisso tudo, porque senão não vai dar certo. Com certeza. E o resultado que nós temos para ver. Isso foi feito ao longo de 2 anos com essa equipe. Tá? Então, o resultado de aumento, assim como o aumento na arrecadação total, como eu falei no início, que foi 17%, quer dizer, que superou, já que o primeiro ano foi 2%, o segundo foi 3% e o de 2018 foi 17%, já é resultado do trabalho que hoje é feito com inteligência, mesmo com pouca mão de obra. Tá? Mas lógico, vai vir dar ajuda também nessa casa, que uma vez a lei encaminhada para cá, seja dada como prioridade, porque nós precisamos sim fazer um novo concurso. Entendi. E eu também queria essa documentação que eu pedi, não precisa ser os 18 mil, a gente quer pelo menos uma parte para poder fazer uma estatística, uma avaliação. Podemos, de repente, estabelecer, vocês querem os 100 maiores contribuintes, e aí os 6 maiores contribuintes fazer um gerenciamento. E os devedores também, eu acho que é importante a gente saber também os maiores, para a gente poder, a Câmara Municipal, ter noção de quem é que realmente está devendo. Então, assim, estatisticamente, eu sei que 18 mil é muito, mas você tirar um percentual desses que a gente possa... Dos 100 maiores. Dos menores. E eu também aqui, uma última pergunta aqui, a UFPE 2018 a 2019 foi 4,53. De 2017 a 2018, 6,59. Muito acima da inflação. Eu até questionei isso ao MP. Por que foi tão acima da inflação? Aí eu queria que você... Mas também é um movimento que nós temos feito. Você está falando em relação à arrecadação do FPM? O FPE. Do FPE. Uhum. A UFEP, UFEP. Não foi acima da inflação. Na verdade, foi a inflação dos últimos 12 meses, conforme já vinha sendo feita ao longo dos anos. Foi de 4,53 o aumento.
Agora, 4,53 de 2016. O 453 foi justamente a atualização pelo IPCA. Nós fizemos questão de colocar o IPCA acumulado, tá, dos últimos 12 meses, do mês de outubro, e é o que foi feita a atualização. Não foi acima da inflação, foi justamente a inflação que foi o IPCA. Mas a de 2017 para 2018 foi 6,59. A de 2017 eu não estava como responsável, aí eu não tenho como... essa que eu questionei o MP, que foi muito além da inflação. Foi houve uma decisão judicial, ela foi revista, foi alterada ano passado, teve alteração, inclusive esse ano, quando nós emitimos o carnê de IPTU, já fizemos com abatimento dessa mudança, porque em decisão eles diminuíram 0,14, e aí foi revisto. Presidente, pela ordem. Vereadora Gilda, a solicitação do vereador Fred Procópio, eu acho que democraticamente a gente tem que ir fazendo essa... O vereador Silmar também quer falar, o vereador Marcelo ainda tem alguma pergunta, mas vamos ser bem objetivo, porque... Vereador Fred Procópio. Na verdade, eu não vou nem perguntar nada por enquanto, não, presidente, só pedir para a gente focar no tema da convocação, que é o ISS, para a gente não fugir muito, porque o tema... arrecadação é um tema extremamente abrangente. Perfeito, vereador. Né? A gente teve aqui a reunião do quadrimestre para poder responder esse tipo de pergunta. Então, assim, vamos focar só no ISS. Eu peço aos vereadores que atendam a solicitação do vereador Fred Procópio, que é extremamente pertinente. A secretária já esteve nessa casa na apresentação do quadrimestre, não houve questionamento algum em relação a assuntos que estão sendo debatidos aqui. Eu peço que se peguem ao tema ISS, sejam práticos e objetivos, certo? Então, sendo assim, vereador Silmar Forte. Boa tarde, secretária. No início a gente fica assim preocupado, que eu não vi no quadrimestre, não vou perder mais, vereador Ingo, porque esse debate tem que ocorrer dentro do quadrimestre. E eu não pude vir, mas não entendi que eu tenho que estar presente nos próximos. E a preocupação assim, dos números, até conversei na antessala com a secretária, de estarem muito discrepantes. E, claramente, evoluiu. E entendi, assim, queria parabenizar a senhora e a equipe, porque como é difícil estruturar. Como é difícil. Eu entendo isso porque eu, como secretário de saúde, eu até estava conversando ontem, em janeiro a equipe tomou posse. Em abril essa casa votou o novo organograma da Secretaria de Saúde, onde não tinha planejamento, não tinha um setor de planejamento da Secretaria de Saúde. Então, assim, queria dar o parabéns, né, porque o olhar é de estruturação. Nós vimos aqui, durante a apresentação da senhora, que tem todo esse cuidado na capacitação, na questão da arrecadação, da inteligência. E, concordo com a vereadora Gilda, temos que melhorar essa composição de fiscais. É lógico, quanto mais fiscais, né, a gente não pode dizer que vai arrecadar mais, mas vai ter melhor controle sobre o processo. Então, eu entendi que de 2 para 3 para 17 há uma diferença grande. Vereadora Gilda, passar de 3 para 17, houve um trabalho da Secretaria de Fazenda que conseguiu evoluir na arrecadação. E vimos ali, foi de IPTU, foi de ISS e foi de ICMS. E não sei se poderia voltar ali na transparência dela, mostrando isso, e dizer se nós poderíamos, vereadora, quem fez a solicitação, se em maio, que é o próximo quadrimestre, a senhora pudesse vir aqui e mostrar essas informações que foram solicitadas, para dar tempo, vereadora Gilda. Ela faz essa apresentação da série histórica. Posso deixar. Poderia ser assim, esse encaminhamento. Então, o vereador Ingo, que é o presidente, trabalha em maio, isso que está sendo solicitado aqui, traz em maio, demonstra para nós, e tirar a média. Porque é importante, um ano arrecada bem, outro ano arrecada... A arrecadação do ano, o 2017, caiu a arrecadação dos 3, mas caiu pouco. Então eu tenho que tirar a média de
16, 2017 e 18, para ver se está fora da média, ou seja, se está fora da curva, se está muito fora da curva. Então, a gente tem que trabalhar com a série histórica e, se puder trazer essas informações, eu agradeceria. Obrigado, também, presidente. o vereador Silmar Forte, vereador Ingo Ramos. Só uma parte em relação ao que o Silmar comentou, nós estávamos conversando antes de sala, foi muito debatido aqui no dia 14 de março, em relação ao ISS, que é o foco de hoje, aquilo que eu conversei com a senhora ali antes de sala, de trazermos de 2010, que a senhora tem os dados de 2010 até 2018. Então, dá esse histórico evolutivo de 2010 até 2018 do ISS. Então, ela já se comprometeu a deixar a comissão, eu passo para os senhores vereadores. Perfeito, vereador. Vereador Ronaldo Ramos. O pastor pediu na primeira. Né? Vereador Pastor Antônio Brito. Eu quero perguntar à secretária. Em 2017, nós aprovamos aqui uma indicação para que o prefeito enviasse para cá um projeto de lei para que pudesse cobrar até 5% da plataforma digital em relação às pousadas. A gente fala muito do Airbnb. Eu gostaria de saber se já tem algo da parte do Executivo, na Secretaria de Fazenda, se já se pediu algum estudo sobre isso, se já se falou sobre isso. Na época eu até falei com o prefeito, falei com outros agentes em relação a enviar um projeto, e isso por dois motivos que eu fiz essa indicação. Primeiro, que nós não podemos deixar de cobrar os impostos, e não podemos cobrar de um e deixar de cobrar de outro. Os hotéis, foi motivo de discussão ainda há pouco, quem não paga hoje é porque está sonegando, mas a regra é pagar os impostos. No caso das pousadas, por essa plataforma, ou por qualquer plataforma digital, não tem ainda esse formato de se cobrar imposto. E eu acho que não seria ruim, e nunca é, porque quando você paga os impostos, você tem suas garantias. Por exemplo, vem uma comitiva oficial do governo em Petrópolis. Não poderia pousar, não poderia utilizar uma pousada dessa, porque não teria como comprovar que utilizou aquele serviço, porque aquele serviço não tem legalidade para emitir nota. E essa foi a motivação e uma cobrança dos proprietários da rede hoteleira para que ficasse paritário essa concorrência. Semelhante ao Uber e o táxi, que é uma discussão hoje que se faz. Foi encaminhado, sim, a fiscalização. Nós não encontramos ainda uma legislação até a nível nacional que já exista e a gente consiga implantar, está sendo estudado. Existe hoje no município só uma legislação que é cama e café, se eu não me engano, que ela faz a cobrança e a pessoa ela tem duas opções de fazer pelo movimento ou fazer como MEI. Então, ela pode também ter até acho que são dois, abrigar duas pessoas, ou alugar quarto para, no máximo, 2 pessoas, e que nós fazemos. Inclusive, há pouco tempo, nós emitimos um alvará para um caso específico desse. Mas a legislação, conforme do aplicativo como um todo, isso hoje ainda está sendo mesmo estudado para ver se tem como praticar. Senhora secretária. Só um minutinho que a Janice tem uma observação. Sobre se havia sobre os estacionamentos
ou sobre as pousadas e os hotéis. Quer dizer, eu sou chefe da fiscalização, já trabalho já desde 1991 como fiscal, então é que quem não está acostumado, né, quem não exerce o ofício, é necessário que vocês saibam em que no período em que você está com a pousada cheia, o estacionamento cheio, a sua loja lotada, a fiscalização, naquele momento, não é o momento da fiscalização ir lá e fazer reuniões. O que a gente tem que fazer é dar a possibilidade para que esses estabelecimentos, para que essas pessoas consigam, nesse momento, conseguir um aumento da sua receita. O pagamento, isso são competências. Então, no mês de dezembro, essas pessoas teriam que emitir notas, teriam que estar exercendo a sua função e aproveitando esse momento, emitindo notas, quando chegar em janeiro, no dia 10 de janeiro, fazer esse pagamento. Nós, como fiscalização, quando que nós vamos ver isso? A gente vai ver no final de janeiro, a gente vai ver qual foi o movimento. Houve pagamento? Não houve pagamento? São empresas do Simples, que aí a gente não vai ver dentro do nosso sistema, nós vamos ver dentro do sistema do Simples para ver se houve esse pagamento. Então, não é uma coisa estanque, não é uma coisa em que a gente vê imediatamente, e a nossa função é deixar com que os empresários, eles ganhem o dinheiro dele. E depois, sim, a gente vai ver se ele emitiu, se ele cumpriu a lei ou não. Porque se ele não cumpriu a lei, estamos aqui para a gente exercer a nossa função e a gente multá-los, para a gente poder exigir que eles emitam. Aí, sim, a gente vai exercer a nossa função. Mas não é no momento em que a gente vai fazer esse tipo de indagação. Existe um momento apropriado em que a fiscalização tem que atuar. Isso, sim, é você praticar o bom exercício de fiscal. A gente está pedindo, já há muito tempo em que a gente pede que haja concurso. O outro governo não queria nos ouvir, nunca nos ouviu. Esse governo, a gente tem falado, a secretária tem nos ouvido, e realmente a gente quer que, o nosso pedido é que até o meio do ano que vem, a gente tenha esse aumento salarial nosso, porque no último concurso, vários amigos nossos saíram daqui para ser fiscal do Estado, juiz, para ser fiscal federal. Por quê? Porque o que a gente ganha não é compatível com o nosso exercício. Fiscal de renda tem que ganhar bem. Por que nós temos que ganhar bem? Porque nós não temos que ter motivos, e independente do que a gente ganha, a gente não tem que ser corrupto, mas existem estudos em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os estados, em que um fiscal de renda tem que ganhar bem. A gente não é despesa, nós somos investimento. Tudo que a gente ganha, a gente coloca muito mais do que o quíntuplo do que a gente ganha para o município. Então, a gente tenta fazer esses 4. Eu sou chefe da fiscalização, então, hoje sou chefe, qual é eu o já valor tive chefes. do salário do fiscal tributário hoje? É 5 mil e alguma coisa. Com a produtividade, né? Não chega, com a produtividade não chega a 6 mil. Eu tenho triênio, né? Sou chefe, então eu ganho um pouco mais, mas não chega a 6 mil reais. Então, eu sou chefe da fiscalização e eu já tive milhares de chefes nesses 30 anos. Então, eu hoje, se você vê esse aumento, e eu não peço ninguém para bater palmas para mim, porque eu mesmo bato palmas para mim e para a minha equipe, porque nós conseguimos, porque nós sabemos fazer. E quando a gente sabe fazer, e graças a Deus que a gente tem uma secretária em que nos dá
ouvidos em que a gente pode fazer, porque muitas vezes, nesses 30 anos, a gente não pôde, nós não podemos fiscalizar, nós não tínhamos uma senha para a gente entrar num sistema e fazer um lançamento. Isso já aconteceu, milhares de vocês sabem disso. Então, hoje, nós estamos nos empoderando, e com isso, a gente, sim, a gente já deu e a gente tem muito a dar. Mas o que a gente precisa é, quando a gente colocar o nosso aumento de salário, o nosso pedido de que haja um concurso, o que a gente pede é que vocês tenham esse olhar de que nós não somos despesa, nós somos investimento para o município. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Lhaça. Eu concordo em parte. Tem que fiscalizar, sim. Isso, para mim, é omissão. Mas não estão fazendo porque só tem 8 fiscais. E em torno disso tem 4 desviados das funções, ficam só 4, né? Concordo, sim, que o prefeito tem que reajustar o salário de vocês, plenamente, sou de acordo, sou favorável. Se vier para casa, eu creio que todos os colegas aqui fará isso, tenho certeza disso. São 2 anos sem reajuste, eu acho que isso é um absurdo, né? E agora eu vou entrar aqui, referente às outras perguntas. Secretária, a gente sabe que foi contratado pela gestão atual novos sistemas. Qual o custo e o retorno desse sistema para melhorar a arrecadação do ISS na cidade? Esse aumento de 13% já não é a resposta? Qual o maior contribuinte de ISS do município de Petrópolis? E é de conhecimento de todos, GESELMA. Quanto a empresa GESELMA arrecadou no ISS, quanto a empresa GESELMA arrecadou de ISS em 2017 e 2018? A GESELMA arrecada em torno de 3 a 4 milhões de mês para o município. Bom. Quanto às empresas terceirizadas que prestam serviço à GESELMA, arrecadaram de ISS em 2017 e 2018? Esse tipo de informação eu teria que pegar, porque eu tenho que pegar todos os contratos da GESELMA, ver ela como tomadora de serviço, gerar o relatório e encaminhar para casa. Quanto às empresas... Desculpa, mas ela, nesse movimento dos 3 a 4 milhões, é em torno de 1.600.000 de serviços tomados. Tá? Ok. Quantas empresas de ônibus arrecadaram de ISS em 2018? Em relação às empresas de ônibus, existe hoje uma fiscalização. Algumas já solicitei a fiscalização para que elas notificassem, porque muitas empresas não contribuem, não têm pago com o ISS de transporte público. Existe cruzamento de informações junto à CPTrans? Em relação à arrecadação, não. De ISS? Arrecadação CPTrans com a CPTrans, não. Não. Quanto à ação fiscalizadora da Secretaria de Fazenda sobre a arrecadação do ISS-fonte em relação às empresas terceirizadas que prestam serviço a Concer, Água do Imperador, Cervejaria Itaipava, Cervejaria Cidade Imperial? É a mesma coisa que acontece com a GESELMA. Como eu mostrei lá no início, o sistema hoje que ele é integrado de inteligência, ele tem lá uma opção de serviços tomados, serviços ISS / tomadores de serviço. Então, todos os tomadores também estão declarados no sistema. Então, as empresas que hoje estão estabelecidas no município, elas declaram via sistema os serviços tomados e recolhem o ISS via sistema. Vereador, só poderia me dar uma parte, só dar uma pergunta? Só um minutinho, estou concluindo. A senhora secretária, eu acho que tem que se informar mais sobre essas questões que eu perguntei pelo final, mas nos demais eu tenho só a agradecer a presença da senhora. Me desculpa, mas eu diariamente me informo de todas as informações, inclusive de ISS. Então, o senhor deve ter alguma informação equivocada.
Não é equivocada, não. Eu fiz algumas perguntas quanto às empresas de ônibus. Quanto às empresas de ônibus arrecadaram de ISS, a senhora não soube responder. Porque nós fazemos o controle. Imagina hoje, se eu pegasse por todos os segmentos 18 mil empresas e fizesse controle diariamente por segmento. Eu tenho infinitas possibilidades de cobrança e tenho 42 itens de serviço para serem fiscalizados via sistema. Então, hoje, a minha gerência e os relatórios que eu recebo diariamente, eu faço a gerência a nível total. Tá? Diariamente, toda a arrecadação do município, todos os contribuintes do município, eu tenho as informações de ISS, serviço tomado, serviço prestado, mas imagine eu aqui, com toda a demanda que eu tenho, eu tivesse, lógico, teria que ser me desculpa, mas uma máquina para ter informação de contribuinte por contribuinte, de valor lançado mensalmente. Eu acho que ninguém, humanamente falando, teria como fornecer uma informação dessa desde que não tivesse um relatório do sistema. Com todo respeito à senhora... Vereador, só uma intervenção. Secretária, na verdade, essa foi uma das tantas falhas que ocorreram, porque, na verdade, o que orienta o regimento é que a gente faça a convocação com as perguntas já elaboradas, ou pelo menos com um recorte do tema, né, para ficar mais fácil da resposta vir do Executivo para cá. Então, isso não aconteceu dessa forma. Eu nunca recebi nenhuma solicitação, seja ela solicitando relatórios em relação à arrecadação de ISS, relatórios em relação aos maiores contribuintes, né? Em relação a todas as empresas que hoje têm serviços tomados. Imagina eu ter hoje, na minha cabeça, 18 mil empresas. É impossível. Né? Eu acho que, humanamente falando, ninguém teria essas condições. Só para concluir, por favor. Agradeço a presença da senhora e dizer que, a respeito do convite passado, o erro não foi meu, não partiu da gente. Eu acho que teve um equívoco aqui, que seria convidado um pouco antes e depois houve esse contratempo. Eu acho também que a senhora tem que se informar um pouco mais sobre essas situações e, referente a esse sistema, acho que está aprendendo muito a senhora, acho que dificulta um pouco aí a situação. Obrigado pelas perguntas, vereador Marcelo Lessa. Por favor, com a palavra, vereadora Gilda Beatriz. Perdão, vereadora Gilda. Vereador Ronaldo Ramos. Tinha pedido antes. Depois a Tássia quer falar. Eu vou abrir como a Gilda falou que não vai demorar, e nós estamos ainda no mês das mulheres, então eu vou passar aqui, deixar ela falar primeiro, entendeu? Uma homenagem à Gilda, mas em seguida eu gostaria de usar aqui a palavra. Pastor Gilda. Obrigado. Vereadora Gilda, só uma intervenção. Ela parece que quer trazer uma resposta. Oi, boa noite. Primeiro, me causa um dissabor a gente ter perdido 2 horas do nosso trabalho para ter vindo aqui e Vossa Excelência, vereador Marcelo Lessa, não ter dado atenção à apresentação da secretária. O senhor permaneceu conversando e falando no celular, talvez o senhor não tenha entendido um pouco a respeito da arrecadação. Eu sou fiscal tributário de carreira e eu acho que o compromisso com o município, porque eu sou de Petrópolis, vai além de fazer perguntas. Mas, assim, o senhor poderia, por exemplo, ir lá na secretaria, eu falei até com o vereador, para ele ir lá que a gente pode gerar os relatórios e prestar as informações. Outra coisa, eu acho que é um desprestígio de Vossa Excelência pensar que há um desvio de função em pegar um fiscal tributário de carreira, nós somos todos com nível superior, por exigência da legislação, e é um desprestígio o senhor pensar que deveria ser um cargo em comissão e não um funcionário de carreira. Eu, por exemplo, tenho 29 anos, sou bacharel em Direito e bacharel em Ciências Contábeis. Eu tenho certeza que se eu estivesse exercendo a atividade de diretor de fiscalização, por exemplo, pouquíssimas pessoas poderiam exercer com mais excelência do que eu, pela minha formação técnica e acadêmica. Então, eu penso que a gente precisa realmente valorizar o servidor público pelo compromisso que ele tem com o município. Né? Assim, a gente não vai se evadir daqui a 2, 3 anos e ninguém vai saber mais nosso nome. A gente vai continuar ali, na folha de pagamento. A gente entende. E, assim,
desde que eu tomei posse, e assim, eu não ganho nenhum cargo, nem nada, e eu posso dizer que a secretária ouve a gente abre, a porta sempre aberta, a gente fala, secretária, tem um alvará assim, tem uma denúncia do Ministério Público, a gente está com dúvida do que fazer, a gente precisa de uma viatura. Semana passada mesmo a gente foi fazer fiscalização em Pedro do Rio, posse, em relação a alvará. Somos poucos, somos só 4, mas os outros 4 que estão desviados de função exercem atividades inerentes ao nosso cargo e são muito importantes. Por exemplo, o nosso diretor de Receita é um cara extremamente inteligente. Se o senhor tiver a oportunidade de conhecê-lo, não existe nenhuma pergunta que o Paulo José não saiba responder. Ele é um fiscal de carreira e ele cuida do IPTU e de outras questões muito bem. Então, eu acho que esse governo, essa secretária, na verdade, ela está prestigiando a gente e dando autonomia para a gente exercer, porque a fiscalização hoje, ela tem que ser um órgão sui generis. Ela não pode ser vinculada ao executivo de maneira a fazer o que o executivo deseja. Olha, fiscaliza tal empresa porque a gente não é amiga dela. Ou não fiscaliza tal empresa, como já vinha acontecendo. Então, assim, a fiscalização tem que ter autonomia. E essa autonomia é dada quando você coloca um funcionário de carreira, uma pessoa que saiba dos problemas e saiba da técnica. E é isso que está acontecendo. Em relação que o vereador Antônio Brito falou sobre o Airbnb, a gente tentou intimar uma vez, mas eles não são do Brasil. Então, hoje a gente esbarra na legislação, porque a gente não tem como obrigá-los a prestar informações ao Brasil. Fica um pouco complicado. Nessa fiscalização atual de pousadas que eu estou responsável, a gente tem usado bastante o Booking, porque ele dá as informações da quantidade de acomodações, do valor da diária e desde quando ela está cadastrada no Booking. Então, a gente pode saber, ele está dizendo que começou a exercer as atividades em 2018, mas ele está no Booking desde 2016. E quando a gente envia a intimação, a gente já envia falando, olha, eu quero saber qual foi o seu faturamento nos últimos tantos anos. Levando em consideração que o senhor diz que aqui a diária é 200, mas a gente viu que a sua diária é 800. Então, a gente já está conseguindo fazer isso, que dá uma informação muito mais rápida. A gente não precisa ir ao local ver se está funcionando. A gente já sabe que está funcionando porque já está no Booking. Então, a gente já está fazendo esse link. Então, só complementando, mas toda a informação que for necessária de relatório e de conhecer os sistemas, eu acho que seria muito interessante que os senhores fossem lá, porque a questão tecnológica não é só questão sistêmica. Mas, assim, às vezes falta computador. Hoje, se o nosso colega não tivesse de férias, nós não teríamos um computador para utilizar. E nós somos poucos e não temos... e olha, isso melhorou muito. Assim, a gente tem 400% do equipamento que a gente tinha há 2 anos atrás. E ainda assim, ainda é muito deficitário. Então, assim, a gente precisava... de olhos mais atentos, não só em relação a perguntas, mas assim, a visitas, que a gente pode mandar relatórios, mas a gente também precisa da ajuda. Um outro ponto que eu acho muito interessante ressaltar é a questão do ITR. Hoje a gente tem um convênio com a Receita Federal e a gente está em vistas de perder a arrecadação de 100% do ITR, que é o Imposto Territorial Rural das áreas rurais de Petrópolis, porque a gente ainda não destacou 2 fiscais tributários para fazer a fiscalização. E isso não ocorreu porque nós somos só 4, porque a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho, a gente ganha para isso, mas porque tem que fazer uma alteração, colocar uma expressão na nossa lei, da nossa atribuição. E por a gente não ter essa expressão na nossa atribuição, a gente não tem como destacar 2 fiscais para fazer essa fiscalização. E a gente está em vista de perder a arrecadação do ITR. E se a gente tivesse esses 2 fiscais já destacados, a gente já poderia estar fiscalizando o ITR, porque nós temos muitas áreas rurais. Então, assim, nós temos inúmeros problemas. Se os senhores pudessem ir lá e conhecer os nossos fiscais de carreira, eu acho que a gente conseguiria fazer um trabalho bacana, porque a arrecadação não é importante para nós como agentes públicos, mas como a população. Isso é revertido em serviço público para a população. Nós estamos desenvolvendo já a legislação para fazer essa alteração da atribuição fiscal.
ainda a ser tramitada, né, a nível do Executivo, mas que possivelmente vai chegar à casa para que os senhores venham a votar. Obrigado, secretária. Presidente, só para finalizar. Como é que é o seu nome, perdão? Tássia. Obrigado pela explanação, Tássia, e pela clareza e pela paixão que você falou da sua carreira e da Fazenda. Eu queria pedir aos colegas... Só para finalizar. Um minuto, vereador. Queria pedir aos colegas que a gente se atentasse à questão do ISS, porque concurso público, a gente tem que falar com a Secretaria de Administração e qualquer outro assunto fora do ISS está fora do escopo da convocação. A Casa reitera, e aí eu posso falar aqui em nome de todos os vereadores, creio eu, que servidor público não é despesa, é investimento, não só o fiscal, mas todos os demais servidores, né? A Casa tem defendido a questão do servidor aqui e dizer para a senhora Tássia que é um prazer enorme recebê-la aqui, com certeza. Conheço vários outros fiscais, não a conheci, e a Casa certamente vai abrir aqui, vai se debruçar sobre essa questão para tentar solucionar essa questão da infraestrutura. Quero aqui dar os parabéns à Tássia pela aula, dizer que eu valorizo sim o servidor. Eu acho que vocês que carregam o piano são os servidores. Eu acho que vocês têm que ser valorizados. Só que, ao meu ponto de vista, quem não valoriza o funcionário público é o prefeito. Pode ter certeza que nós, vereadores aqui, estamos todos com os servidores e sempre vamos prestigiar vocês, servidores. E parabéns, Tássia, pela sua desenvoltura. Com a palavra a vereadora Gilda Beatriz. Até porque eu peço, rapidamente, senhor presidente, eu peço para a gente se ater ao ISS. Essa é a proposta da presença deles e ressaltar a boa vontade que a secretária, junto com os seus técnicos, estão tendo de receber esses vereadores na secretaria. Vamos se ater ao tema do SS, porque não é justo que não consta no tema do chamamento da secretária outras questões. Eu peço, por favor, para a gente ser bem prático, até porque elas já declararam aqui a necessidade de estarem presentes na secretaria para fazer funcionar. Que eu já tinha uma ótima impressão dessa secretaria. Só está sendo confirmado. Por favor. Presidente, como não foi uma convocação, acabaram que elas vieram, eu acho justo também que nós, vereadores, possamos falar até alguma coisa sem ser o ISS. Eu sei que não... Formalmente, teria que constar na formulação do pedido, no chamamento da secretária. Ela não tem como prever o que a gente vai perguntar. Tem consta e não consta. Lá consta se falar exatamente sobre ISS, que elas já estão tendo excelente boa vontade de debater outros temas e se colocam à disposição e pedem para receber a nota dessa visita. Do momento que assim foi feito, com todo o respeito que eles propuseram a gente, eu peço com todo respeito a todos os vereadores se atenham ao tema do ISS, para não ficar um clima de desencontro. Elas, certamente, pelo perfil que eu vejo aqui, 8 horas da manhã aquela secretaria está funcionando. 6 horas da tarde, elas devem estar lá ainda. Então, quem tiver alguma dúvida, sem ser o ISS, novamente, eu peço, educadamente, que se atenham ao ISS, e não vou abrir mão disso. Vereador Pelodi, vereador Rony, vereador Fred Procópio, no momento, presidente, nós temos que fazer se inscrever quem quer fazer pergunta. Senão fica ruim. Tem que... É a vereadora Gilda, Ronaldo Ramos, Silmar e o Marcelo. Mas eu também quero fazer pergunta. Só que eu não quero atropelar o vereador Ronaldo, o vereador Marcelo. É por isso que se for se inscrever, a gente sabe quem vai falar na ordem. Exatamente. Por favor, vereadora Gilda Beatriz. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar a Tássia, né? A Genícia eu já conheço, a secretária eu não conhecia, eu não sei se é de Petrópolis, mas é um... Falo como quando toda vez eu assumo uma responsabilidade, eu estou secretária e hoje eu sou Petrópolis, assumindo como um compromisso. Né? Eu hoje assumi tanto que eu moro, né? Trouxe minha filha para cá e estou sim, e sou Petrópolis.
Não, então tá bom, mas eu quero parabenizar aqui as suas palavras e não tenho como, antes de fazer uma última pergunta, falar que a gente vê, vocês falaram o tempo todo de falta de estrutura, e isso é fundamental para que o sistema funcione, e eu não posso deixar nada contra a secretária, assim, é como eu penso pessoal, eu já coloquei aqui na casa. Eu sempre acho que os cargos de secretariados deviam ser assumidos por técnicos. Por quê? Porque passa a gestão, você vai sair, vai entrar outro prefeito, vai botar outro, e eles tem que começar tudo do zero, porque até colocar para aquele secretário todo o sistema, você perde um tempo que é impossível. Então, eu sou a favor, e sempre já coloco aqui nessa casa, que eu acho que vários cargos de secretariado deviam ser assumidos por técnicos. Por quê? Porque vocês sempre vão estar ali e vão dar continuidade, independente do prefeito que assumir. Nada contra a senhora, com certeza está tentando fazer um trabalho bom em Petrópolis, mas acaba que perde, não só Petrópolis, qualquer município perde, quando vai entrando um secretário, entrando o outro, e os técnicos têm que ficar ali para poder estar orientando o que já tivesse já um ali, daria continuidade. Então, isso é para se pensar em novas gestões, que se possa valorizar cada vez mais, como a Genice está lá há 30 anos, como, poxa, vocês sabem tudo. Então, merece a gente, no futuro, pensar nisso, que a gente possa fazer uma política assim mais meritocracia, sabe? Eu sou muito a favor disso. E eu queria aqui só fazer uma pergunta aqui, quanto à lei de incentivos fiscais, quanto que a lei de incentivos fiscais reverte em ISS no município? Vocês teriam como responder? Explanando a primeira situação, foi a primeira decisão da atual gestão. Nós transformamos cargos muito importantes como esses, que é o diretor, que são os chefes de fiscalização e o de TBI, assim como gerências em relação a controle de sistemas de inteligência da prefeitura, que todos eram de cargos comissionados, hoje são de funções gratificadas. Então, para dar essa continuidade, lógico, hoje é a lei, que pode também, numa outra situação, mudarem a lei, mas é o que foi feito para dar continuidade com um trabalho perene a ser desenvolvido pelos técnicos responsáveis, servidores da casa. Hoje, o pensamento justamente é esse. A segunda pergunta é em relação, à lei de incentivos fiscais. Existe hoje... já existia, mas existe, né, o GEX, que faz toda a liberação das leis de incentivos fiscais. Ela já tem alguns meses que nós não liberamos, até não existem novas solicitações para que sejam analisadas, já tem uns 5 meses, mais ou menos. Hoje, o que é arrecadado em relação ao GEX, existem várias situações, porque, ao longo dos anos, e foram isenções de 10 anos, né, que ainda estão em vigor, e que tinham como abatimento, praticamente não paga, zero. Então, não paga taxa, não paga ISS, até porque a maioria dos incentivos é em relação à construção civil, e hoje, pela lei, são os únicos itens permitidos, né, a serem abatidos 100%, não tem o mínimo de 2%, conforme a nova 157, salvo que são as duas atividades, construção civil e... incluiu agora transporte coletivo, também é um dos itens que podem ter abatimento menor do que 2%, que foge o mínimo hoje constitucional. Então, nós não temos tido reuniões e não tem novas solicitações do GEX em relação ao incentivo fiscal. Mas o impacto financeiro hoje é realizado, nós implantamos com o novo grupo todo o pedido de novo incentivo, ele é enviado para a fiscalização, criamos essa rotina, porque anteriormente não era feito, então criamos, a partir já de 2017, todos os processos são encaminhados para a fiscalização, são feitos de estudo de impacto financeiro, conforme a legislação já prevê, e aí são encaminhados para o GEX para fazer a liberação. Com a palavra, vereador Ronaldo Ramos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu queria que, abrir a minha fala,
de um testemunho em relação a Genice. Eu a conheço já há muitos anos. A Genice hoje poderia estar ocupando uma direção executiva da Petrobras, mas fez uma opção por Petrópolis. Então, Genice, a gente só tem que deixar aqui, em resumo, nosso muito obrigado pela sua dedicação ao nosso município. Conhecer a sua história, seu perfil de um ótimo profissional, de uma ótima pessoa, que poderia pensar em outros voos, mas se dedicou a Petrópolis, se dedica a Petrópolis. Então, só tem que deixar esse nosso agradecimento. Senhora secretária, a vereadora Gilda, você já fez aqui no início um pedido para que pudesse disponibilizar esses dados, né, para que a gente possa, depois com calma, que é um trabalho técnico. Não adianta aqui a gente tentar, como eu falei antes, pedir muitas informações em determinadas situações, que a gente sabe como é difícil, saber os dados de hoje, a arrecadação desse momento, é técnico, né? Eu estou vendo aqui, eu tenho aqui vários informativos, né, que está no site, está no portal de Balancete, desde 2012, como também não sabia, não ficou confirmado que a presença da senhora hoje, pelo menos eu não tinha essa confirmação, e será importante a senhora poder disponibilizar esses dados, porque tem algumas informações que não bate, mas é como é que é o negócio. Aqui está a evolução da receita do ISS, inclusive desde 2012, e uns números aqui não batem. Aqui diz, na informação que eu tenho, que caiu a arrecadação, mas aí, se tudo questão técnica, são por bimestre, então uma coisa técnica não adianta a gente ficar discutindo, que a gente não vai, né? Vamos ficar muito tempo aqui. Mas a senhora falou aqui, tem uma tutela antecipada que está no Supremo em relação ao ISS das operadoras de cartão, e também vou falar até acaba falando antes, puxando um assunto, como a senhora colocou, do ICMS. Essa tutela, quem que entrou com essa tutela para poder impedir, para que chegasse até o Supremo? Como que está essa situação? Justamente foram, na verdade, quem iniciou tudo isso foi as empresas operadoras de planos de saúde, né? Então, e as empresas também, hoje, que administram cartão de crédito, meio que aproveitaram essa situação e fizeram também... Elas entraram também com uma antecipação de tutela? Eu não lembro agora o número, mas tem sim, se eu pesquisar, existe uma PEC tramitando para poder fazer esse tipo de... Eles querem mudar a legislação, porque eles não conseguiram operacionalizar. Eles falaram que não tem como, hoje, a massa que eles têm de cadastro separar o tomador de serviço por município. Então, eles não conseguiriam fornecer no tempo estabelecido, porque foi muito assim, a lei, apesar de dezembro de 2016, eles não conseguiram, nesse prazo, fazer com que o sistema conseguisse operacionalizar e enviar as informações para os municípios. Então, entraram com a inconstitucionalidade e está tramitando. E suas operadoras de cartão? Também. Ano passado, esse caso eu tenho específico, porque como eu acompanho, e é uma conta que eles depositam, nós arrecadamos em 2018 em torno de 228 mil de ISS, de cartão de crédito, depositados através do sistema da SERPRO, que eu não tenho ainda a gerência, visto a liminar que está tramitando. Mas ela depositou em conta judicial ou depositou em... Não, porque quando a lei a gente já teria como obrigatoriedade começar a cobrar, a própria Receita Federal, até inicialmente nós achamos que iria funcionar como o Simples Nacional. O controle seria realmente pela Receita. Ele geraria um sistema e nós só teríamos a informação via Receita Federal. Então, a Receita, junto ao SERPRO, desenvolveu o sistema, né, chegaram a fazer uma instrução e um regulamento para que os municípios fizessem o cadastro e informassem as contas para depósito. Com a tramitação da liminar, continuou o sistema sendo utilizado, então hoje tem lá as informações, o valor é depositado, mas muitas meio que não estão fazendo depósito, já que tem essa prerrogativa, e nós estamos aguardando a decisão. Por isso que eu perguntei se era em conta judicial, porque se tem uma antecipação de tutela, não pode nem ser depositada, né? Aí, o intuito até de te ajudar, até pelo seguinte, a Procuradoria do município, com certeza, então, deve estar acompanhando
esse processo, porque se tem uma antecipação de tutela dos planos de saúde, com certeza terá que ter uma também das operadoras de cartão, que não pode ser a mesma, né? Ele pode fazer uma comparação, mas não é a mesma decisão. Sim, até essa parte, esse acompanhamento, eu deixo a cargo do meu jurídico para estar atualizando essas informações e acompanhando. No intuito da gente até ajudar também, e como a senhora falou da PEC, se existe uma PEC, cada um de nós aqui, com certeza, tem uma ligação com algum deputado federal, e possa até nos ajudar para que haja essa mudança, fazer dentro da Associação dos Municípios, né, e a gente com Câmara também, poder ajudar para que haja essa mudança, porque hoje nós temos aí uma lei, que eu estava aqui em 2001, o ISS na fonte, que dá a oportunidade de a gente cobrar. Mas se já existe essa antecipação tutela, já impede que isso ocorra, né, não pode ser cobrado. Mas a gente tem que trabalhar nesse sentido, porque ela, em 2001 a coisa não andou, não sei de quando não tinha conhecimento dessa tutela aí de urgência ou de evidência, né, doutora, como agora a gente, né, cita aí para ver como que ficou. Enfim, vamos buscar essas informações com o intuito de ajudar. Como a senhora citou também o tema ISS, mas aí fica da mesma situação do ICMS daquelas empresas, né, como tem de Magazine, a Casa Bahia. Vamos falar, não tem nada contra a Casa Bahia, sim, ponto frio, mas que o fato gerador é aqui e se recolhe em outra cidade, né, não vem na fonte, né, o ICMS. Eu acho também que a gente poderia, de repente, abrir uma discussão, porque eu sempre tinha uma dificuldade muito no Estado também de fazer uma legislação específica para tal, né? Quer dizer, tem que ser mudado isso aí, fica uma sugestão para a senhora também no Conselho, né, de secretários de Fazenda dos municípios, que abra-se uma discussão nesse sentido também, para que a gente possa nos ajudar, para que a gente faça a parte política junto à bancada federal e também a estadual, para poder ajudar a movimentar tudo isso nessa arrecadação. Uma outra situação aqui, a Tássia falou, desculpa falar Tássia, doutora, desculpa, assim, em relação, o ITR não está no tema, mas como a senhora falou, possivelmente pode até perder essa arrecadação por falta de uma estrutura, né, que a gente não pedisse ao prefeito que agilize isso, né, para poder acontecer o mais rápido possível para não perder. Mas o ano passado conseguiu arrecadar esse recurso do ITR, só para a gente poder ver se perdeu ou não perdeu, porque senão a gente não pode cometer o mesmo erro, né, de um ano para o outro. E, secretária, uma das coisas, eu moro no 5º distrito, uma área rural, também hoje acabou aquela nomenclatura do rural urbana, mas ainda temos a área urbana e temos a área rural. E uma das situações, no Brejal, por exemplo, tem lá um rapaz que quer abrir lá a sua pousada, mas aí a lei de uso e parcelamento ainda do solo ainda não permite que ali tenha um comércio, né? Seja ele, então, uma pousada, seja uma situação. Que a senhora possa, dentro de um grupo de trabalho, que a gente puder estar, quando vier a legislação para a Câmara, com certeza nós vamos agilizar para votar esse regime, não digo de uma urgência, mas o mais rápido possível, porque deixa de arrecadar, né? Que às vezes a pessoa vai para a informalidade, como a senhora falou, né? Que a pessoa vai controlar lá o que arrecadou, aí vai pelo, né, sistema, apresentou aqui que estava lotado, não estava lotado, mas aí, você apresentou, não arrecadou, por quê? Poder ajudar para que haja essa legalização o mais rápido possível. A gente sabe que há muitos locais também em que a pessoa, o comerciante vai, pede o alvará, aí esbarra na questão do bombeiro. Então, ele deixa de fazer essa arrecadação. Eu já tenho dito, mas tem a mais-valia agora poder auxiliar. Mas dentro de um grupo de trabalho também, que possa ser desenvolvido, aqui a título de sugestão, que facilite a esse pequeno empreendedor, a esse microempresário, porque tem o alvará provisório, mas até que o bombeiro chegue lá, a gente sabe com essas situações todas, ainda mais com a evidência o que aconteceu no Rio, né, aconteceu em outros lugares também, ninguém vai dar um alvará de qualquer maneira, que é uma irresponsabilidade, né, e depois tem as penalidades que a senhora sabe bem, mas que possa também aí dentro de um grupo de trabalho junto à secretaria, o que a gente puder ajudar também aqui, para agilizar essa situação, porque se não tem, muitos imóveis ainda não estão legalizados, seria até dentro aí, o Executivo pode mandar, ainda dentro da ideia da mais-valia, mas mandar um projeto de lei que facilite a Secretaria de Fazenda para emitir esse alvará provisório em função de um lançamento do IPTU, que aí vai melhorar toda a arrecadação, não só do IPTU, mas também do ISS e demais outras situações. Para que fique aqui essa sugestão para a senhora, sei que a senhora já deve ter esse trabalho na Secretaria, mas
que a gente vê essa é uma grande dificuldade, principalmente nas áreas dos distritos, né? Como na cidade também, eu creio que vários bairros também têm essa situação, para a gente aumentar, né, a base de arrecadação. Eu acho que isso é importantíssimo, né, para que o município cresça e possa ir todos os municípios ter os seus benefícios, que a gente cobra bastante, mas às vezes quando a gente também tem que dar nossa contribuição, muitas das vezes a gente não faz. E desde já eu te agradeço aí a sua presença. E sempre que puder, a gente precisava estar batendo nas suas portas, lá para a gente poder pedir as orientações, as ajudas, e também, da mesma forma, também nos coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Genice, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua dedicação com Petrópolis. Obrigado pela colaboração, vereador Ronaldo Ramos. Com a palavra, o vereador Márcio Arruda. Olha, é um prazer tê-las aqui. E eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que eu tenho. A primeira não foi possível, que era o ISS lá da concessionária. Vossa Excelência falou que não sabe o que as empresas de ônibus arrecadam, né? Não, não falei que eu não sei. Eu falei que algumas empresas não arrecadam, não têm pago, vamos dizer assim, frequentemente o seu ISS devido ao longo dos anos. Salvo eu esteja enganado? Porque, na verdade, nós temos hoje várias empresas, só abrindo uma aspas, nós temos que pensar muito bem no que é a empresa que hoje faz transporte municipal, que aí nós temos, né, toda a gerência para fazer essa verificação, e temos as empresas também que fazem o transporte intermunicipal e interestadual, porque aí já é ICMS, é feito controle via Estado. Não, querido, eu estou me referindo às empresas do município. Petroíta, Cascatinha, eu acho que elas não pagam nada. E não pagam nem multa. Então, eu estou dizendo para Vossa Excelência que elas começavam a pagar, já pagaram 6% de ISS e hoje, salvo algum engano, não pagam nada. Secretária, talvez a senhora pudesse me informar, dentro do percentual do que o governo arrecada hoje, de receitas próprias, qual é o percentual dentro do orçamento do município, de receitas próprias? A senhora sabe? Eu sei, eu posso até aqui, porque eu teria que abrir no meu e-mail um outro quadro, porque eu apresentei isso no dia 28, no quadrimestre. Então, lá, todo o detalhamento de despesas, de arrecadação, não, qual é o percentual que tem dentro do orçamento, então, de receitas próprias? O percentual do orçamento, ele foi demonstrado lá, porque realmente, de cabeça, deixa eu... E qual foi o crescimento, se teve crescimento de um ano de 17 e 18, por gentileza? Em relação ao percentual? De receitas próprias. Porque uma vez quando a receita aumenta, esse crescimento acontece. Ali na última planilha, eu até demonstrei, ele está em valores, ele não está em percentual. Por segmento ali em relação à nossa arrecadação. Hoje, o nosso maior... quem contribui mais é o ICM. Eu acho que no último eu coloquei o ranking, que é o ICM, depois vem o SUS com as transferências, depois vem o Fundeb com o que é devido conforme a legislação, em quarto o ISS, e em quinto o IPTU. Não precisa detalhar, secretária, eu só quero saber o percentual de receitas próprias dentro do nosso orçamento, só isso. Hoje, não chega a mais de 40%. Quanto? 40%, poxa, mais ou menos. Meus parabéns, hein? Está altíssimo, hein? Acho que a senhora tem que rever isso aí, que não chega a esse percentual, não. Mas tudo bem. Quando a senhora puder trazer em outra oportunidade, eu agradeço. Não é só IPTU, não. Porque... receitas próprias, não estou falando de IPTU. Isso, própria vai ICM, vai FPM, vai... Então, tem outras situações. Então, tem as próprias do município, que é IPTU, que é ISS, que são taxas, né? E tem as transferências, que tem as transferências da União e do Estado, cada um no percentual. Secretária, eu estou facultando a senhora poder me trazer isso em outra oportunidade. Não precisa ser agora, não. Tudo bem, porque aí eu posso passar para os senhores. Agora, secretário, uma pergunta
que me vejo obrigado a fazer e gostaria, se eu estiver errado, se a senhora me corrige, por que o sistema tributário que arrecada os impostos é emergencial até hoje? Porque nós estamos com o nosso edital suspenso no Tribunal de Contas. Pô, mas já tem quanto tempo isso? Infelizmente, é a nossa realidade. A prefeitura não faz nada para rever isso? Continua emergencial? Todos os dias é um desgaste que eu passo, porque nós sofremos várias impugnações em relação à empresa. A licitação ela iria ocorrer no dia 7 de janeiro de 2019. Entraram com uma impugnação, o Tribunal de Contas nos notificou e suspendeu a nossa licitação. Então, eu não tenho como dar continuidade à licitação, visto que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu. Secretário, eu acho que nem chega, talvez não seja só da sua alçada, mas mais de um ano emergencial, arrecadação de impostos, tem alguma coisa errada nisso aí. É o que eu tenho que aguardar a decisão do Tribunal de Contas. Eu não posso fazer a licitação com a minha licitação ainda suspensa. Eu dependo do retorno deles. Obrigado, vereador Márcio Arruda. Com a palavra, vereador... Já fez? Com a palavra, vereador Ingo Rames. Mais uma vez agradecer ao secretário por ter vindo. Só esclarecer o Fred, porque na semana passada, dia 14, a informação chegou para a gente que a secretária não quis vir, que ela foi convidada e não veio. Então, só para esclarecer o pessoal de casa, que na verdade a secretária não chegou a ser convidada. Por algum erro da casa, enfim, ela não foi convidada. Então, ela não esteve aqui na casa dia 14 por não saber desse convite. Então, hoje ela está presente aqui na casa, esclarecendo todas as informações. Então, só para deixar claro, porque ficou dúbio, parecia que vocês não queriam vir. Então, não tem nada disso, só para deixar claro, pessoal de casa, que realmente não chegou o convite até a mão de vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença. Obrigado, vereador Ingo. Com a palavra, vereador Silmar Forte. Vereador Márcio Arruda gosta de mim, ele é flamenguista, então sem problema, vereador. Queria somar a fala do vereador Ronaldo Ramos em relação ao ITR. Eu moro no Bonfim e lá tem vários produtores. Eu não sou produtor, mas moro numa área de produção. E quando a Tássia coloca que expressão da lei é mudar a atribuição do fiscal tributário, seria isso? Então, isso não é difícil. Não é difícil. Então, podemos avançar. Né? O vereador também está da área rural, o vereador Relojão. Vamos para ver se semana que vem a gente tenta agilizar esse processo e fazer isso acontecer. Agora, eu queria assim dizer da capacidade, né, da postura, do compromisso das servidoras. Eu sou servidor público. Gente, e o que eu ouvi hoje aqui, presidente Fred, é grave. É grave. Por exemplo, elas, pelo que eu entendi, em alguns momentos da sua carreira, elas foram cerceadas de fazer o trabalho. E foram direcionadas. Não vai lá, vai lá. Não vai lá, vai lá. Isso é grave e preocupante quando se fala dentro da Casa Legislativa, que tem a obrigação de fiscalizar. Então, quando os servidores de carreira, com essa qualidade, né, e capacidade, compromisso, vem na casa e fala isso, que não tinham transparência, não tinham liberdade, não tinham autonomia, não pode acontecer. Porque eu trabalhei 37 anos na Secretaria de Saúde e sempre tive liberdade, autonomia para fazer as minhas funções. Então, fica essa interrogação para casa. O que elas falaram aqui é grave. Até né, aí, sem querer fazer uma comparação,
Então, hoje vocês têm liberdade, autonomia, e o ISS subiu. Então, se a fiscalização, quando ela tem liberdade, transparência e autonomia, o ISS sobe. Então, é isso que a gente tem que discutir. Que a fiscalização ela tem que ser respeitada, tem que ter autonomia, liberdade e transparência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silmar Forte. Com a palavra, vereador, meu amigo, pastor Antônio Brito. Eu quero perguntar à secretária, e antes de perguntar, porque depois vou só ouvir e não falar mais, eu também quero agradecer aqui as respostas, a forma que estão respondendo, se comportando, e eu concordo com a questão do concurso público, concordo que o funcionário, o servidor de carreira, não só nessa secretaria, nessa competência, mas em outras, tenho essa oportunidade, como já se falou aqui, a vereadora Gilda, os vereadores todos falaram que é pertinente. Então, a Eliane, né? Elaine, a secretária Elaine, a Tássia também e a Genice. Que Deus abençoe vocês. Continue com esse compromisso. A pergunta que eu quero fazer é: tem alguma campanha sendo elaborada de incentivo à arrecadação? Algo, uma promoção, o sorteio de um automóvel, alguma coisa dessa natureza, né? O ganjar, por exemplo, alguma coisa parecida. Eu falei na apresentação, por último, né? Nós estamos preparando já a minuta para premiar aos contribuintes que estão adimplentes com o IPTU, né? Seja ele na dívida ativa ou no IPTU corrente, então com premiação, para poder incentivar, né, o contribuinte a estar em dia, né, adimplente com o município. E estamos fazendo também uma que vai premiar aos tomadores de serviço em relação ao ISS. Também com premiação, isso não existe, com premiação, seja os sorteios de carro. E além, hoje já existe o crédito de IPTU, que pela primeira vez nós fizemos e demos eles automaticamente. Agora, em relação à premiação de sorteios, nós estamos sim. Já praticamente a minuta ela está pronta e vai ser encaminhada para o governo, ao gabinete. Vai atingir hoje o tomador de serviço de ISS. Para que atinja a área, né, hoje, o comércio como um todo, eu tenho que desenvolver ainda uma sistemática, porque depois que eu operacionalizar o convênio com o Estado e tiver todas as informações do Estado, eu vou poder gerenciar os tomadores de Petrópolis. E aí, sim, futuramente, na área de comércio, fazer também uma premiação, tipo, sua nota vale 1 milhão, e, né, dar a oportunidade para eles também. Não respondendo mais a solicitação do vereador, o intuito é esse, né, acompanhar. No dia 5, eu participo de um grupo de secretários de Fazenda do Estado, né, somos bem atuantes, temos conversado bastante. Dia 5 de fevereiro eu estive, um movimento que foi desse grupo, né, que nós já fizemos no próprio de secretários com o secretário de Estado de Fazenda. A primeira oportunidade foi essa, já solicitando e pleiteando ações conjuntas, fiscalizações, transferências e visto o convênio que foi assinado, das informações, né, para poder a gente fazer uma fiscalização eficiente. Ele foi totalmente solícito e está aberto a isso, com outras ideias a nível até de fiscalização e tramitação de alvará em relação à MEI, em outras situações. Amanhã nós temos uma outra reunião para fazer já só do secretário
secretários de Estado para fazer justamente todas as solicitações de cada um dos 92 do município, para que a gente, né, construa e fique mais consolidado como município, visto que tem outros municípios iguais ou em situações piores, né? Nós vemos que municípios que não conseguem pagar seus funcionários, não conseguem honrar com a sua folha, não conseguem honrar com seus compromissos, né? Então, hoje já é feito esse trabalho, eu participo e está bem ativo. Em relação ao alvará, com a situação do bombeiro, isso é uma preocupação, sim. Mas hoje, o bombeiro só é solicitado, coisa que nunca foi feita ao longo dos anos, das empresas de alto risco. Em pequena empresa e de pequeno porte, nós temos a facilidade, porque com o regime, a liberação do alvará online, ela hoje é automática. Até porque o regime, que é vinculado hoje ao sistema de emissão de diploma, ele já é vinculado ao bombeiro. Então, o próprio bombeiro já fala na liberação do alvará se pode ou não vista atividade. É baixo risco, ele defere de pronto, se não for só com realmente a solicitação. Nós não podemos correr o risco de liberar para hotéis, escolas e clubes, né, e postos de gasolina, quando é o caso, situações sem bombeiro e alvará provisório. Só esclarecendo mais ou menos o que o senhor falou sobre o bombeiro para algumas empresas de pequeno. Em relação aos lançamentos, nós temos a mais-valia, que está, né, em vigor. Todos os processos estão, sim, sendo acompanhados, é a oportunidade de divulgar, até posso, junto à série de obras, divulgar um pouco mais a mais-valia, para fazer com que essas pessoas venham e regularizem o seu imóvel. Hoje já existe. Eu tenho mais de 2.000 processos de mais-valia já tramitando na Secretaria. Eu tenho 700 processos de mais-valia dentro da minha estrutura de fazenda, já sendo analisados, tanto, aí tem a parte de fiscalização e a parte receita. Receita, que é a diretoria, hoje o responsável Paulo José, para lançamento já do IPTU, e uma parte na fiscalização, que é para verificação e cobrança do ISS. Né? Então, isso hoje já tem sido feito. O que existe na legislação hoje é que não prevê lançamento em imóveis, você tem que ter o RGI, tem que ter legalização para poder fazer o lançamento. Ao longo da história do município, vários alvarás foram emitidos sem essa verificação. Hoje, com esse sistema único, não tem como realmente liberar, porque a primeira consulta que ele faz é uma consulta prévia no sistema que verifica se ele pode ou não naquele local. Porque hoje nós fazemos conforme a lei, conforme a lupus, coisa que não era feita anteriormente. Então, nós temos várias situações que ainda são os complicadores, né, até a nível de controle, fiscalização e acompanhamento, mas que sim, nós estamos revendo e fazendo todo o possível para regularizar e resolver isso a nível de legislação e a nível de, né, operacional da Prefeitura. Obrigado, secretária. Ela me mandou uma resposta. Por favor, vereador. Secretária, quando eu falei até a questão do alvará provisório, eu falei porque não tinha citado antes, mas como a senhora falou, que não concede empresa de alto risco. Não foi o que aconteceu, pode ser um caso isolado, que aconteceu agora uns dias atrás, antes do Carnaval, que era um pequeno comércio, uma pequena lanchonete, e foi exigido tudo isso aí. Por isso que eu citei, né, a pessoa foi à Secretaria de Fazenda, e foi assim exigido. E eu citei, eu acho até que foi pertinente exigir mesmo, até porque alimentação e outras situações também, porque tem que estar legalizado. Não é só pegar um MEI que abrir uma lanchonete através de um MEI, né? Tem que ser revisto também, que é lei federal, também que tem que ser mexida. Mas foi exigido dessa forma, por isso que eu citei, depois posso passar para a senhora, que é um caso específico, né? Um pequeno comércio, e aí foi exigido toda essa situação do bombeiro. Então, para poder facilitar até a nossa arrecadação, quando eu digo nossa arrecadação, município, né? Alguém pode virtuar aí a nossa fala, né? Para ajudar que a coisa ande mais rápido. E a questão tem, como eu falei também da mais-valia, eu tenho colocado para as pessoas da mais-valia. Eu sei que não pode fazer o lançamento sem um RGI, mas de que forma poder agilizar, tentar buscar e criar uma legislação para facilitar tudo isso, né? Porque hoje a gente não sabe como que funciona, principalmente na área rural, aí o RGI ainda está lá no nome do avô, que o pessoal não fez o inventário, vai passando, é uma situação diferente. Por isso que a gente tem que
elaborar ideias, até para que haja, né, dentro da legislação a nível estadual e federal, que vai mexer com todo esse sistema, para que haja uma facilidade e ajudar a resolver todas as situações. Sabemos que as pessoas podem conseguir seu RGI de diversos valores de campeão, demais outras situações, porém, se o que o município puder agilizar para poder arrecadar, aumentar a sua base, é muito melhor. Isso faz parte da revisão do Código Tributário. Existe, sim, a possibilidade, como outros municípios fazem, de lançamento de benfeitoria, né, dos imóveis por posse. Então, isso vai ser revisto, sim. Hoje, o município não prevê, né? Então, mas é uma preocupação também. É que aí entra o papel da casa aqui para ajudar, né, para que a gente possa chegar a essa legislação, fazer uma bancada aqui de pessoas poderem ajudar nessa elaboração, e a gente votar isso o mais rápido possível, com discussão para a sociedade, para que as pessoas tributaristas que possam aí estar colaborando, e a nossa participação também. Assim a população espera isso da gente. Né, senhor presidente? Obrigado, vereador Ronaldo Ramos, pela colaboração. Obrigado, secretária, e as funcionários aqui que compareceram, o corpo técnico que veio para dar o suporte. Secretária, abro a palavra para a senhora, para suas considerações finais, né, considerando que todos os questionamentos já foram devidamente respondidos. Fica aqui até agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu falo sempre com meus funcionários, aberta às críticas, às sugestões. Eu acho que críticas constrói ao novo resultado, constrói quando você quer realizar, quando você quer fazer o melhor, né? E eu tenho hoje uma preocupação. Hoje nós estamos falando sobre ISS, mas existe uma tramitação também de uma PEC a nível da União de mudança e revisão do Código Tributário. Todos sabem disso e conhecem. Então, essa revisão, né, do Código, para quem não sabe o escopo, ela muda toda a fiscalização em relação ao ISS, tirando toda a autonomia do município. Então, uma coisa pode ser a médio, longo prazo, mas é uma coisa que a gente também tem que estar acompanhando, porque isso já está tramitando no Senado. Obrigado, secretária. Obrigado aos vereadores por participarem da reunião. Presidente, pela ordem, rapidinho. Com a palavra, o vereador Jamil Sabrá. Boa noite, secretária. Eu acompanhei a reunião aqui da antessala, porque o gabinete estava, o plenário estava cheio. Eu só tenho uma pergunta que eu queria fazer, que a gente vem discutindo muito o assunto da concessão federal das estradas que cortam Petrópolis, no caso a BR-040, que é de responsabilidade da Concer. E uma das responsabilidades contratuais é o pagamento de ISS para os municípios, dos 9 municípios em que essa via corta. Eles nos entregaram todo o relatório de pagamento dos últimos 10, 20 anos, e queria só saber se esse pagamento está sendo feito, se vocês estão fazendo esse devido monitoramento com relação à Concer. E uma outra dúvida minha é que tem um mercado que tem crescido muito em Petrópolis, que é o de estacionamento. E é um serviço que vem sendo prestado. Aqui abriu eu estava conversando isso com o vereador Márcio Arruda, abriram mais de 20 estacionamentos em Petrópolis no último ano. Como é que está a arrecadação específica também desse setor, e se a Concer vem cumprindo a legislação federal acerca do pagamento de ISS? E parabéns por ter abordado todos os temas, eu estive acompanhando ali, e é muito bom a gente poder aprofundar o devido debate. Obrigado, vereador. A Concer paga sim, ela está em dia. Existem 2 parcelamentos que eles fizeram, uma em 2017 e um em 2018, mas hoje ele está em dia e contribui sim como município. Em relação ao estacionamento, já existe, é o que eu falei, ele é obrigado a estar na nota fiscal eletrônica, emitindo nota fiscal, né? E deveria emitir, ele faria, porque hoje tem as empresas que fazem cupom fiscal, esse cupom fiscal vira RPS, o RPS se converte em nota e assim gera o ISS para o município. Lógico, hoje temos um sistema que gerencia e temos que ter a fiscalização que vai acompanhando isso em loco. Eu não consigo ainda hoje, aí eu falo, é uma deficiência ainda de equipe, fazer fiscalização por segmento, o que seria muito mais interessante para o município.
Obrigado, secretária. Em nome da Câmara de Vereadores, Presidente. agradeço a presença de Vossas Excelências aqui. Agradecer. Pela ordem. Vereador Agradecer a Marcelo secretária. Lessa. Seja breve, vereador, só para a gente concluir. Agradecer a sessão secretária precisa Elaine, continuar. a doutora Tássia, a senhora Janice. Obrigado pela presença, pelo esclarecimento. E tenham uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, vereador. Considerar a reunião encerrada e daqui a 10 minutos a gente volta com a sessão normal. Obrigado.